E aí, pessoal, como vão? Tudo certinho com vocês? Beleza pura? Vamos para mais uma aulinha aqui com o professor Flávio Aglio. E a ideia é o seguinte: hoje nós vamos falar sobre geologia. Quando a gente fala sobre geologia, pessoal, a gente tem que entender dentro de um processo de formação do planeta, né? O planeta Terra, quando ele se forma, ele é uma grande esfera incandescente no seu início. E essa esfera, ela se consolida, ela se resfria. E desse resfriamento, nós temos a formação da primeira esfera terrestre. Que esfera é essa? É justamente o que nós chamamos de litosfera, ou seja, a nossa superfície. Com esse resfriamento, nós vamos ter a evaporação de gases, onde esses gases vão permitir a formação da segunda esfera terrestre, que nós vamos chamar de atmosfera, que é a esfera gasosa. Dentre os gases que promoveram a formação da atmosfera, nós temos a presença de vapor d'água. E esse vapor d'água vai ser responsável por promover precipitações que vão formar a terceira esfera terrestre, que é a hidrosfera. E na conjunção dessas três esferas, litosfera, atmosfera e hidrosfera, nós vamos ter a biosfera, que é a esfera da vida. Em geografia, o que a gente vai fazer? Nós vamos estudar cada uma dessas esferas, entendendo que há uma interação muito grande entre elas, mas que, para fins didáticos, nós vamos fazer o estudo de forma separada. E vamos iniciar justamente pela camada da superfície terrestre, ou vamos estudar justamente a litosfera. E, para isso, nós iniciaremos hoje os estudos de geologia. Perfeito? E, logicamente, pessoal, para a gente entender esse contexto de geologia, é interessante que a gente saiba sobre as eras geológicas, tá? Quando fala de eras geológicas, geralmente tem no livro, tem lá uma série de tabelas que mostram como o planeta se organizou, vamos pensar assim, desde o seu início até os dias atuais. Eu costumo dizer que as eras geológicas, né, o tempo geológico, ele é como se fosse o cartão de vacinas de uma pessoa. Quando uma criança nasce, ela não vai lá, é vacinada, e ela vai ter o registro da primeira vacina que ela teve. E depois, ao longo da vida, ela vai acompanhando essa evolução da criança e está ali registrado todas as vacinas que ela tomou ao longo da vida. Não é verdade? É como se fosse isso. O planeta surge, nós vamos ter a primeira fase desse surgimento. E depois, à medida que esse planeta vai evoluindo, à medida que as espécies vão surgindo no planeta, nós vamos ter ali o registro do período onde isso aconteceu. Então, nós chamamos isso de eras geológicas, tá? Isso serve tanto para o estudo da geografia, porque você vai ter o processo de formação de quando formaram os continentes, de quando formaram as bacias sedimentares, de quando formaram os grandes alinhamentos montanhosos, como também serve para a biologia, tá? Porque a biologia vai te mostrar, igual está nesse desenho aí, ó, quando que foi o surgimento das principais espécies do planeta. Então, dentro dessa ideia, pessoal, pegando esse gráfico que eu trouxe para vocês, se vocês observar, olha só, o que está de laranja aí, ó, é o período pré-cambriano. Qual é a característica dele? Formação do planeta, né? Então, você vai percebendo que ao longo desse período pré-cambriano, nós temos a formação primitiva de vida no planeta, e nisso nós temos também a formação das estruturas geológicas, que no caso seriam os escudos cristalinos, formações bastante antigas, que falaremos sobre elas mais à frente. Depois, nós entramos na era paleozoica. Na era paleozoica, pessoal, começamos a ter o surgimento das rochas sedimentares, que foram o desgaste justamente dos escudos cristalinos. Formam as bacias sedimentares, como, por exemplo, são as áreas onde nós vamos ter a presença, a formação de petróleo, de gás natural, de carvão mineral. Aí essa área toda da paleozoica. Da paleozoica, nós temos a mesozoica, e, por fim, a Cenozoica. Ah, por que por fim? Porque se você observar, a Cenozoica ela já vai ter o quê? Uma condição de espécies, de uma formação de espécies, a formação de dobramentos modernos, como, por exemplo, encontro de placas tectônicas, formação de grandes montanhas, e entra na parte mais recente do período Cenozoico,
que é justamente a era do quaternário, olha quem surgiu, pessoal. Olha quem está na ponta dessa tabelinha aí, justamente o homem. Ou seja, então a gente raciocina que a humanidade, dentro de um tempo geral da vida do planeta, ela está um período muito pequeno sobre a superfície do planeta. E dentro dessas concepções, esses registros são realizados justamente através das eras geológicas. Flávio, eu preciso saber cada era, saber cada informação? Ora, é interessante saber, mas não vou forçá-los a entender isso de uma forma decorada. Vocês vão entender isso à medida que eu farei com vocês um monte de associações. Então, à medida que eu for explicando, eu vou pontuando vocês, situando vocês em relação a essas eras. Então, podem ficar tranquilos quanto a isso, beleza? Bom, então a gente vai começar a fazer justamente o estudo de geologia, a gente vai começar justamente a fazer o estudo da superfície do planeta, nós vamos entender inicialmente a ideia da estrutura interna do planeta, beleza? O que é estrutura interna do planeta? É justamente eu pensar que eu vou fazer um corte a partir da superfície em relação à parte mais profunda do planeta. Logicamente que essas informações do que acontece no interior do planeta, pessoal, elas são muito fornecidas por métodos indiretos, né? Por quê? Porque nós vamos ter informações no qual haverão manifestações na superfície e essas manifestações elas vão estar justamente ligadas a uma condição do que acontece no interior, mas que nós não temos condições de chegar a profundidades tão grandes. Ou seja, então, por exemplo, acontece um vulcanismo. O vulcanismo é o quê? É o magma lá do interior do planeta, numa região onde o homem não consegue atingir, e faz o quê? Ele se manifesta na superfície. Beleza? Então, você tem esses métodos, tanto os métodos diretos quanto os métodos indiretos, como, por exemplo, a propagação de ondas. Beleza? Então, o estudo que nós fazemos do interior do planeta é justamente o quê? É através de manifestações do que acontece na superfície e a gente faz o estudo, cientistas fazem o estudo, subentendendo como que é a organização interna no planeta. E dentro disso, nós dividimos essa estrutura de duas formas. Uma daquelas bastante conhecida, que vocês já ouviram falar há muito tempo. A gente fala de quê? De crosta, manto e núcleo, beleza? Sendo que, quando nós falamos de crosta terrestre, pessoal, e aí está essa figurinha que eu arrumei para vocês, está até escrito em espanhol, talvez por isso está escrito portuguesa, tá? Mas quando eu estou falando de crosta, eu inicio dizendo que a crosta ela se divide em duas, tá? Eu tenho a crosta oceânica e eu tenho a crosta continental. E olha o seguinte interessante, no próprio desenho te dá essa ideia. Quando eu falo de crosta oceânica, percebam que ela tem uma espessura de 6 a 12 quilômetros, ou seja, a crosta oceânica ela é menos espessa, beleza? Mas, por outro lado, a crosta oceânica ela tem uma densidade maior. Já a crosta continental ela é mais espessa, mas ela tem uma densidade menor. Por que eu falo isso? Porque quando a gente comentar sobre encontro de placas, essa diferença de densidade vai fazer será, na verdade, importante para vocês entenderem. Mas vamos deixar um pouquinho mais para frente. Então, eu tenho crosta oceânica e crosta continental. A crosta oceânica, formada principalmente, já que estou falando de composição química, a crosta oceânica é formada principalmente por dois elementos, o silício e o magnésio. Já a crosta continental é formada por silício e alumínio em sua composição total. Depois, eu tenho logo abaixo o manto. O manto, pessoal, é justamente onde eu tenho a presença do magma, beleza? O magma, esse que se manifesta na superfície quando nós temos, por exemplo, uma erupção vulcânica. E, por fim, eu tenho o núcleo, que se divide em dois. O núcleo externo, líquido, e o núcleo interno, que é sólido. Perfeito? E um fator muito interessante, pessoal, cada uma dessas camadas, crosta, manto e núcleo, elas possuem algumas descontinuidades, que é como que chama de uma zona de transição entre duas camadas.
Meu Deus, que nomes difíceis. São complicadinhos, mas só atenção. Quando eu tenho a transição da crosta para o manto, eu chamo isso de descontinuidade de Mohorovičić. Aí no desenho para vocês. Quando eu tenho uma diferença entre o manto e o núcleo, eu chamo isso de descontinuidade de Gutenberg. E entre o núcleo externo e o núcleo interno, a descontinuidade de Lehmann. Flávio, meu Deus, já apareceu em prova? Difícil aparecer, mas é importante que vocês tenham noção, já ouviram dizer esse nome pelo menos uma vez, perfeito? E é minha função também passar para vocês a existência dessas descontinuidades. Por outro lado, eu tenho também uma divisão interna do planeta através de quê? Das propriedades físicas. E aí eu divido em 4 camadas. Eu tenho a astenosfera, eu tenho primeiro a litosfera, depois a astenosfera, a mesosfera e a endosfera. Comparativamente, quando eu falo de litosfera, é como se fosse a crosta mais o manto superior, tá? Seria essa parte mais rígida, mais sólida do planeta. A astenosfera seria a parte do manto inferior, onde haveria a transição para o núcleo através da mesosfera, onde você tem a presença justamente de quem? Do magma, beleza? E o núcleo, com a mesma característica, o núcleo externo e interno, relacionaria com a endosfera. Flávio, o que eu preciso saber dessas camadas, dessas estruturas internas do planeta? É que em alguns momentos, eu vou falar para vocês assim, superfície terrestre, nossa crosta terrestre. Tem horas que eu vou falar de litosfera, mas que de uma forma, por mais que exista diferenças em composições, já que uma é propriedade química, outra é propriedade física, mas, na verdade, quando eu falo de litosfera, eu estou querendo falar justamente da superfície. Então, vocês terem noções sobre a nomenclatura que vai ser utilizada para o estudo que a gente vai fazer mais à frente, tá bom? E qual é esse estudo que faremos? Bom, inicialmente, pessoal, a gente vai contar agora aquela historinha que vocês já escutaram muitas vezes, relacionadas com o quê? Com a deriva continental. Quando eu falo da deriva continental, eu estou falando justamente de quem? Da figura de um cientista alemão, o Alfred Wegener. Ele chega em 1912 e fala o seguinte: olha, todas as massas continentais do planeta formavam um supercontinente. E esse supercontinente era chamado de Pangeia. Poxa, essa Pangeia, ela tem aproximadamente, segundo Wegener, uma formação de mais de 200 milhões de anos. E o Wegener disse que essa Pangeia, depois, aos poucos, ela foi se fragmentando. Essa fragmentação, inicialmente, ela deu origem a 2 supercontinentes. Um mais ao norte, chamado de Laurásia, está no desenho para vocês, e o segundo chamado de Gondwana, sendo que Laurásia se fragmentou, dando origem principalmente aos continentes do hemisfério norte, e Gondwana se fragmenta, dando origem principalmente aos continentes do hemisfério sul. Então, ou seja, da fragmentação da Pangeia, Laurásia e Gondwana. Da fragmentação de Laurásia e Gondwana, nós chegamos no mundo que a gente conhece hoje, com os continentes que a gente conhece hoje. Então, quando o Wegener chega e fala, poxa, todos os continentes eram unidos, que pergunta foi feita a ele? Poxa, por quê? De onde você tirou isso? E ele confirma através das evidências. Ele fala o seguinte, olha, presta atenção no contorno dos continentes, principalmente o contorno entre a parte leste da América do Sul e a parte oeste do continente africano. Olha só, se encaixam como se fosse um quebra-cabeças. Logicamente que isso não era suficiente. Então, ele mostrou que existiam semelhanças geológicas. O que é semelhança geológica? Rochas de mesmo processo de formação, mas que estavam em áreas distantes uma da outra. Pedológica, que relaciona com a formação de solos. Paleontológicas, que tem a ver com os fósseis. Fósseis de espécies que, por exemplo, não têm hábito de uma natação em grandes quilometragens, e você tinha espécies no continente africano e na região onde é o Brasil. Poxa, mas a espécie não teria condição de nadar de um lado para o outro. Então, quer dizer que no passado eles estavam numa distância menor, mas à medida que foi havendo distanciamento, eles ficaram para um lado
em relação ao outro, ou seja, mostrando que houve essa separação. Aí vem também as condições climáticas, que foram também suficientes para entender como que as transformações no clima promoveram características nas formas de relevo e permitiram a ideia de entender que no passado os continentes eram todos unidos. Poxa, beleza, cara, que ideia legal do Wolf de Wegener. Só que acontece um probleminha, pessoal. E que probleminha é esse? O Wolf de Wegener, ele não conseguiu explicar por que separou. Porque se ele chega com a ideia e fala, gente, todos os continentes eram unidos. Aí você, pô, beleza. De onde tirei isso? Ele te fala as evidências. Poxa, legal. Aí vem a pergunta, mas então, como que separou? O que foi a força que permitiu que houvesse essa separação? E o Wolf Wegener, na época, ele não conseguiu explicar qual era o mecanismo que fez com que a Pangeia se fragmentasse. Então, como ele não conseguiu explicar, ele ficou durante muito tempo com a sua teoria em descrédito. E esse descrédito ele só foi depois retomado os estudos quando surge uma nova teoria, isso somente nos anos de 1960. E que nova teoria é essa, pessoal? A teoria das placas tectônicas. E quando chegamos na teoria das placas tectônicas, ela fala justamente o que para vocês? Ela diz que a litosfera, ou seja, a nossa superfície, ela está fragmentada em placas que flutuam sobre o magma e se movimentam em várias direções. Poxa, o que é isso? Vamos raciocinar. Quando eu falo de placa tectônica, pessoal, eu estou falando do chão onde você está pisando. Você está na superfície do planeta, não está pisando aí? Isso é o quê? É uma placa tectônica. É uma placa continental. Beleza? Aí, Flávio, sim. Aí lá no meio do oceano, quando você chega na profundidade lá do oceano, no assoalho do oceano, aquilo é o quê? É uma placa tectônica oceânica. E aí você pensa, eu tenho uma placa continental, eu tenho uma placa oceânica. E embaixo dessa placa, dessas placas, eu tenho quem? O magma. E dentro dessa condição, pessoal, o magma, o que o magma faz? Ele tenta chegar na superfície. E o magma, ele se movimenta na astenosfera. Como que ele se movimenta? Ele faz justamente esse movimento que está aí, ó, para vocês aqui, ó, a corrente de convecção do magma. O que seria essa corrente de convecção do magma? O magma faz esse movimento aqui na astenosfera. Quando você está mais próximo à superfície, o magma ele está menos aquecido. Então, ele é mais denso, ele desce. O magma mais profundo, ele é mais aquecido, menos denso, ele sobe. Então, ele faz um fluxo de material magmático e a placa que está ali fragmentada, ela sofre uma pressão. E quando ela sofre uma pressão, ela se movimenta. Então, olha só, dá uma dancinha das placas tectônicas. Beleza? A placa tectônica se movimenta porque o magma faz o movimento de convecção. Entenderam a ideia? Ou seja, quando chegamos a essa explicação da existência das correntes de convecção do magma, chegamos à explicação mais plausível para entender que os continentes se movimentam. Ou seja, os continentes estão em constante movimentação. Aí você vai falar assim, Flávio, o continente continua se movimentando? Sim. Como que eu tenho possibilidade de entender que os continentes continuam se movimentando? Não acontece terremoto? Não acontece vulcões até hoje? E é justamente por quê? Porque existe esse movimento que é constante. O nosso planeta está numa dinâmica constante. Beleza? Sucesso. Então, a teoria das placas tectônicas, elas surgiram, elas vieram justamente para poder justificar, ela conseguiu comprovar que, de fato, os continentes se movimentam. E o que ela comprova? Através de quem? Das correntes de convecção do magma. Sucesso, né, gente? Esse planeta nosso, a Terra é muito importante, é muito legal conhecer o nosso planeta, né? E aí você tem esse mapinha lá, com todas as placas tectônicas mostrando os seus principais movimentos. Fechado? E dentro disso, já que elas se movimentam em várias direções, igual está aí para vocês, nós vamos falar justamente sobre os limites das placas tectônicas.
E quando falamos sobre os limites, está relacionado com basicamente 3 limites. Eu tenho o limite divergente, as placas afastam-se umas das outras. Eu tenho o limite convergente, as placas encontram-se umas com as outras. E tem os limites transformantes, onde as placas deslizam-se uma em relação à outra. Vamos entender cada um desses movimentos. Quando eu falo do movimento divergente, a placa afasta uma da outra, e aí você pensa, olha comigo, atenção, atenção. Gente, a placa flutua sobre quem? A placa flutua sobre o magma. Poxa, então se a placa afasta, o que vai acontecer? Com o afastamento da placa, cidadãos, eu vou ter justamente uma condição onde eu vou perceber que o magma que está embaixo dessa placa, quando ela se afasta, ele vai chegar onde? Na superfície. Entenderam a visão? Eu tenho aqui uma placa, olha só, uma placa, outra placa. Embaixo tem quem? O magma. Olha só, a placa afasta, o magma faz, chega na superfície. Olha o desenho ali, ó. Estou mostrando para vocês. Olha só, movimentando as setinhas, pá, e o magma chegando na superfície. Só que a maior parte desse movimento, desse limite entre as placas tectônicas divergentes, isso acontece no meio do Oceano Atlântico, principalmente no meio dos oceanos, e no meio do Oceano Atlântico é um dos principais exemplos. Poxa, se a placa oceânica afasta, o magma chega na superfície, ele encontra água, então ele vai se consolidar. E o que acontece, pessoal? A formação de dorsais oceânicas. O que são dorsais oceânicas, professor? As dorsais oceânicas são cadeias montanhosas que estão submersas no meio dos oceanos. Ah, essas cadeias montanhosas podem chegar na superfície? Podem. E quando chegam, formam as chamadas ilhas vulcânicas. Olha que interessante o processo. Então, isso acontece no meio do Oceano Atlântico. Ah, Flávio, tudo bem. Você está dizendo que acontece entre placas oceânicas. Pode acontecer no interior dos continentes? Pode. E quando acontece no interior dos continentes, forma o que nós chamamos de rifts. Por exemplo, na região do Quênia, na África, está havendo essa separação, onde futuramente parte do continente africano vai se desprender do restante do continente. Loucura isso, né? Muito interessante. E olha como que isso pode aparecer na prova. Apareceu no Enem 2020. Beleza? A resposta era justamente sobre os rifts, o rifteamento da crosta terrestre. Perfeito? Atenção, então, movimento divergente. Convergente. As placas se encontram, as placas se chocam, as placas colidem-se uma com a outra. E no momento que há essa colisão, poxa, choque, é meu, terremoto, atividade sísmica. E o magma, o que ele vai fazer? Ele vai buscar fissuras para chegar na superfície. E uma outra característica é a formação de montanhas. Vamos explicar parte a parte. Vamos lá. Quando a placa se encontra, houve o choque. Então, você teve um tremor, uma atividade sísmica. Beleza. Eu não disse para vocês que tem uma diferença de densidade entre a placa oceânica e a placa continental? A placa oceânica, menos espessa, mais densa. A placa continental, mais espessa, menos densa. Então, quando há um encontro entre elas, a placa oceânica, por ser mais densa, ela afunda no magma. E a placa continental, ela faz o quê? Ela se dobra. Ou seja, quando se dobra, formou os dobramentos, ou seja, cadeias de montanhas. Dobramentos modernos, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Entender a concepção? A placa oceânica afunda e a placa continental se dobra. Bateu, terremoto. Afundou, dobrou, formação de dobramento de cadeias de montanhas. E essa placa que afundou, ela afundou aonde? No magma, não foi? Então, ela fez um movimento que a gente chama de subducção, ela afunda, o magma vai fazer o quê? Vai fundir essa placa e vai buscar fissuras para chegar na superfície. E quando ele chega na superfície, o que vai acontecer? Atividade vulcânica. Perfeita concepção?
Aí vocês podem perguntar para mim, Flávio, mas esse movimento ele acontece apenas entre oceânica e continental? Não. Pode acontecer entre duas placas oceânicas. E aí vai fazer também a subducção, e nós temos a formação na área de subducção das chamadas fossas oceânicas, tá? Seriam áreas bem profundas no oceano. Beleza. Ah, mas pode ser duas placas continentais? Podem. Aí, nesse caso, não faz subducção. As duas se encontram, duas continentais, e elas só erguem. Nós chamamos isso de obducção. Exemplo de obducção: movimentação, onde há o encontro, a formação da cordilheira do Himalaia, beleza? Monte Everest, a maior altitude do planeta, tá? Justamente através de um movimento de obducção, encontro de duas placas continentais, perfeito? Você fez essa anotação aí, né? Estou imaginando, estou vendo o caderninho, tá aí? Isso, perfeito, gostei dessa anotação. Duas placas continentais, obducção. Perfeito. Beleza, parabéns. Gostei de ver você anotando, hein? Vamos lá. E por fim, os limites transformantes. Limites transformantes, as placas, elas vão fazer, elas não vão se separar, elas não vão se encontrar. Elas vão, olha só, desliza uma em relação à outra. Elas dão uma esfregadinha uma na outra. E quando elas esfregam uma na outra, elas promovem grandes deformações. E vai ocorrer a presença de terremotos. Falha de San Andreas, as falhas tectônicas em San Andreas, nos Estados Unidos, né? É o principal exemplo onde subentende que a parte da Califórnia, daqui a milhares de anos, vai se desprender do restante dos Estados Unidos. Essa é a grande concepção. Perfeito? Sucesso, né? Bueno demais. Então, vamos lá. É bom saber, bueno saber. Círculo de Fogo do Pacífico. O que é isso, pessoal? A área de grande instabilidade tectônica. Ou seja, essa região do Círculo de Fogo do Pacífico, esse que está em vermelhinho para vocês, é a área onde se concentram a maior quantidade de terremotos e vulcanismos no planeta. E essa área está ligada justamente com o quê? Com encontro de placas tectônicas. Movimento convergente, principalmente. Beleza? Então, você percebe ali, ó, pega a parte oeste da América do Sul, da América como um todo, né? Pega a parte oeste, passa pelo Oceano Pacífico, pega a região ali do Japão. O Japão está localizado justamente no encontro de 3 placas tectônicas. Então, o Japão tem mais de 100 terremotos por ano, né? E aí, dentro dessa condição, você fala assim, poxa, então terremoto, Flávio, só acontece nas áreas de encontro entre placas tectônicas? Olha, do ponto de vista de movimentação de placas, sim. Mas atenção para uma seguinte informação: terremotos no Brasil. Porque geralmente a gente ouve, né, a gente vem com a ideia de que no Brasil, como nós estamos localizados no centro de uma placa tectônica, a tendência é que nós não tenhamos terremotos no nosso país. Beleza. Mas, Flávio, eu ouvi dizer que no outro dia, lá no Rio Grande do Norte, teve um terremoto. E por que isso acontece? Porque, no caso, no Brasil, nós temos na nossa placa vários desgastes nessa placa que formam falhas tectônicas. E essas falhas tectônicas, elas podem causar abalos no nosso país, no interior da placa, mas de menos intensidade. Beleza? Alguns desses impactos, desses abalos, são até mesmo imperceptíveis, mas podem acontecer. Beleza? Então, a gente não pode ficar ligado com a ideia de que no Brasil não tem terremoto. Pode acontecer diante das falhas tectônicas ocasionadas por conta de desgastes da placa. A gente não vai ter terremoto por conta de placa encontrando uma com a outra, porque nós estamos no centro. Mas as falhas tectônicas podem causar terremotos no Brasil. Perfeito? Então, galerinha, é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero muito estar contribuindo para vocês. E atenção, revisem o seu material, faça os exercícios e conte sempre com o tio aqui. E vocês sabem que eu estou à inteira disposição de vocês. Beleza? Um grande abraço, um grande beijo. Fique com Deus. Boa semana e tamo junto. Abração. Valeu!